Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Fernanda Silva, advogada, e eu tô aqui para falar com vocês um tema muito importante mesmo. Eu tenho notado uma coisa que tem me entristecido bastante, eu tenho visto nas redes sociais, Instagram, Facebook, enfim. E é uma coisa que, na verdade, nunca na minha vida eu gostaria de ter que presenciar muito. O que acontece? Atualmente eu tenho visto bastante vídeo na internet de juízes e advogados conflitando bastante em sala de audiência, enfim, em processos. E isso deixa a gente muito chateado, porque na realidade a legislação fala que não há hierarquia entre advogados e juízes. E nem por isso também. Eu acredito muito que nós deveríamos estar nos respeitando, mantendo decoro, né? Até porque os juízes, eles têm uma experiência diferente, de anos de bagagem, advogado também, e ao invés de reunir forças, nós estamos destruindo laços, né? E eu acho isso muito complicado, uma situação muito chata. Eu acho, assim, que deveria existir uma comunhão entre as partes, que nós deveríamos ter uma certa compatibilidade, nós deveríamos compartilhar aquilo que nós sabemos e ter mais empatia, né? Porque a vida do advogado não é fácil, a vida do juiz não é fácil. Advogado, correria, prazo, audiência, e juiz também, várias sentenças para fazer no dia, muito trabalho. Então eu acho que o respeito, ele deveria ser mantido, né? Até porque está na legislação. Eu vou ler para vocês aqui uma doutrina do Alexandre de Moraes, que eu achei muito interessante, que ele fala o seguinte: a advocacia não se subordina ao poder judiciário, mas a ele se integra como função essencial à justiça. O advogado é uma parte essencial à justiça. Sem o advogado, não há justiça. Então, eu acho assim que, e isso é uma opinião que eu tô dando, né, que, como eu falei pra vocês, me entristeceu demais ver tanta briga, tanta discórdia entre juízes e advogados nas redes sociais. Advogado que não permite o outro dar a palavra. Esses dias eu vi um vídeo de um advogado que foi levar um copo de água num vidro, um copo de vidro, né, de água para uma testemunha, e aí o juiz começou a debater que não era para entregar um copo de água para ela, muito menos um copo de vidro, e começou aquele debate, e o advogado falava de um lado, e o juiz rebatia do outro. No fim, o juiz determinou que fosse retirado o advogado da sala de audiência, porque era ele o juiz quem estava comandando a audiência, e que deveria ser respeitada a vontade dele. Eu achei isso extremamente chato. Não vejo o porquê dessa situação, não vejo o porquê dessa atitude do juiz, né? Mas eu acredito que nós estamos vivendo novos tempos, tempos difíceis, tempos cansativos, em que tem prejudicado bastante o nosso psicológico, né? E quando eu falo quando eu falo nós, eu falo no geral, tanto juiz, advogado, como qualquer outro ser humano. A mente da gente cansa, é cansativo o nosso trabalho, é cansativo lidar com tantos processos, lidar com tantas informações, né? E não só isso, também tem a nossa vida, o nosso cotidiano, filho, marido, casa, enfim, pai, mãe, e aí vai. E eu acredito que, claro que ninguém tem culpa de nada, né? A gente não pode culpar o próximo pelas nossas irresponsabilidades ou responsabilidades, né? Cabe a nós saber administrar isso da melhor forma possível. Mas eu acredito que a gente não possa também levar tudo isso para dentro do nosso profissional, né? Eu acredito que o juiz, ele tem um papel fundamental ali, e ele não pode usar do poder dele em excesso, né, para um lado, levar para um lado desrespeitoso, né? Porque a legislação, a lei 13.869 de 2019, ela trata do abuso de autoridade, e ela traz pra gente essa proteção para que não exista esse excesso de poder.
Até porque não existe um poder, na verdade, né? Como não existe hierarquia. Acho que todos nós somos donos dos nossos próprios princípios e poderes, nós somos donos dos nossos próprios caminhos e somos nós quem trilhamos a advocacia da melhor forma possível, do jeito que a gente acha melhor. Então, é muito complicado, é muito chato essa situação que a gente está vivendo agora, quando na verdade nós deveríamos reunir forças para o bem maior, que é o cliente, né? E o juiz precisa ser imparcial, o advogado precisa ser voltado à defesa daquele cliente, e no final de tudo é a legislação, é a lei quem determina o resultado final e as provas, e na verdade no final de tudo há um conflito, um jogo de interesse, uma contenda, né, entre as partes, que eu vejo nessa questão que foge, esquece um pouco do cliente e passa a ser um assunto entre juiz e advogado, ou seja, o cliente é excluído, quando na verdade o principal fator ali era o direito do cliente, passa a ser a vontade das partes entre juiz e advogado, excesso de poder entre os dois. Eu acho que é muito mais um desrespeito à parte, aos clientes, do que aos próprios, porque se você for parar para pensar, juiz e advogado brigando ali numa sala de audiência, o cliente fica parado sem saber o que fazer, porque na realidade ele nada pode fazer, e no final de tudo, passou meia hora, 1 hora, 40 minutos, em que o direito do cliente não foi debatido. Na verdade, houve um conflito de interesse entre juiz e advogado, esse foi o assunto da audiência. E aí é a questão que a gente para analisar, o que se colocar numa ata de audiência? Porque nada teve além de briga dentro de uma audiência. Então é muito complicado isso. Se for falar, tem muito assunto para falar aqui a respeito disso, mas eu de fato queria realmente só trazer minha opinião aqui, falar um pouco sobre isso. Eu acho que tem que ter empatia, acredito que tem que ter um pouco de bom senso das partes, tem que ter um pouco de consideração, né, com os clientes, né, com os autores ali, né, e réu, enfim, que estão na audiência. Eu acho muito complicado uma situação dessa, acho muito chata, não deveria existir, né, esse desrespeito. Eu mando mais que você é aqui, eu sou aqui, não existe isso, gente. No final das contas, é como minha avó dizia, como minha mãe fala, como todo mundo fala. Quando a gente morre, vai todo mundo pro mesmo lugar. Então, eu acredito que a gente não pode se sentir mais nem menos do que a gente já nasceu para ser. Que é fulano juiz e ciclano advogado. Ambos têm conhecimento, ambos têm bagagem para passar um para o outro. O juiz já não está mais advogando, agora ele é um juiz, ele tem tarefas, situações diferentes. O advogado não é um juiz, mas ele tem experiência de sobra defendendo o direito do cliente dele, e ele aprende constantemente. Então eu acho que não só dentro do judiciário, mas fora dele também, como seres humanos, nós aprendemos uns com os outros, e eu acredito muito que esse respeito tenha que ser mútuo, não só entre juiz e advogado, mas também entre as partes, entre todos os envolvidos em um processo, seja qual for o cargo, tem que ter respeito, tem que ter consideração, tem que ter amor ao próximo, tem que ter, saber como explicar, saber como passar para frente. Olha, eu acho que não é bem assim a situação, eu acho que poderia ser dessa forma aqui, e não, eu estou mandando, então faça assim, sabe? É isso que eu queria falar para vocês, que eu acho que é um tema bem revoltante, um tema bem polêmico, mas importante. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa a sua opinião aqui a respeito sobre isso, o que você acha?